E a gente começou a fazer teste A/B, a gente conseguia, de fato, reduzir a velocidade de tempo de resposta, mas ao custo de qualidade. E a gente fez um teste. Conseguiu botar um sleep aqui no meu código. E, cara, a gente viu que melhorou. E a hipótese que a gente ficou foi, cara, talvez passe a perspectiva mais ainda de ser um humano e de a resposta que tá vindo ser assertiva. Um produto que eu fico muito puto com a IA é o Banco Inter ali. Porque eu não consigo falar com o humano sem passar por ela. E ela é basicamente um buscador de conteúdo na FAQ. Cara, eu não quero que tu me dê uma FAQ. Nós não estamos mais numa era de que humanos deveriam estar lendo FAQ. Não é mais esse o mundo. O mundo é, eu copio uma FAQ, copio um site, colo, e a IA me destrincha o que tá ali. Então, essa do Banco Inter ali, além de ser uma IA dessas burras, né, que a gente tá falando, ela fecha o ticket em fucking 5 minutos. 5 minutos. E a gente começou a olhar o dos humanos. E a gente viu que os humanos burlavam o processo. Então imagina que o cara quer reembolso. E passou o prazo dele, sei lá, de 7 dias, sei lá. A IA não vai dar arrego. Ela vai dizer, não, putz, não posso, passou, é o 8º dia, sinto muito. E aí quando escala pro humano, lá que a gente foi ver, o humano, se a pessoa tava muito pistola, tipo assim, como assim, que não sei o que, vocês são um lixo e tal. Ele sabe que quando ele fechar o ticket, vai ser enviado o C7 pro usuário. Então o cara vai lá e, peraí, tá, ó, eu vou fazer aqui pra ti e tal, não posso, e avalia meu atendimento aí, porque ele sabe que vai tomar... Vai vir bucha com esse cliente porque ele tá estressado, né? Então, às vezes, o humano não segue o processo e a nossa IA segue. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce na tua empresa e aumentar teus ganhos com isso. Se não me conhece, sou o Rafael Dalla, tô aqui com o nosso expert em Salesforce, Ariel Dornelles. E aí, Ariel, beleza? E aí, Dalla, tudo certo? Tudo certinho. E hoje estamos recebendo um convidado aqui que eu ouvi dizer que é expert em IAs, agentes de IAs, é isso? Fabrício, seja bem-vindo, Fabrício. Obrigado, um prazer estar com vocês aqui, pessoal. Espero que a gente tenha um papo bem bacana, hein? Acho que tem bastante coisa legal pra gente trazer. Vambora. E se tu tá chegando aqui, já lembra de deixar o teu like, se inscrever aqui no canal. Durante o episódio surgiu alguma dúvida, já comenta aí. E lembrou de alguém durante o episódio também, compartilha com essa pessoa. E lembrando também que o episódio aqui, lembrando, mas esse podcast aqui é idealizado pela SR Consult, a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil. Também a mais indicada pela própria Salesforce para desbloquear todo o potencial dessa ferramenta na tua empresa. E o tema desse podcast aqui hoje vai ser sobre IAs no atendimento. E pra gente começar, queria te conhecer, Fabrício, entender quem é o Fabrício, a tua história de carreira até chegar aqui e entender um pouco da empresa hoje, da tua empresa hoje. Tu é sócio? Exato. Show. Exato. Boa. Sendo bem breve aqui, bom, eu sempre digo, eu me considero ainda um cara que tem a skill de tecnologia ainda, minha hard skill ainda ativa. Então, ainda bota a mão na massa, a gente ainda tem um tamanho que eu posso me dar o luxo de fazer isso. Ano passado foi um ano que eu fiz pouco isso, no anterior também, mas agora com o uso de inteligência artificial, usando Cloud Code, acaba que essas janelinhas de tempo que sobra eu consigo ainda encaixar alguma coisa de código e tal, mas curto muito estar próximo do time. Eu tenho 15 anos na área de programação, né? Então, em 2011 foi meu primeiro trabalho numa software house. Inclusive, conheci o Ariel lá. Chegou a trabalhar junto, né? Nesse passado aí, não sei se distante já, dá pra dizer. A gente tá ficando velho. Estamos. E foi um lugar onde eu aprendi muito, né? A gente, como é uma software house, a gente eu desenvolvi software lá para, cara, petrolífera, banco, varejo, tudo que pode imaginar. E aí em 2017 eu recebi uma oferta para trabalhar na Acreditas. A Acreditas estava em expansão. Ainda não era um unicórnio, e eu consegui entrar nela quando ela ainda estava um pouco early stage. O time de tecnologia tinha umas 20 e poucas pessoas, dava para saber o nome de todo mundo ainda, encontrar a galera no bar, saber o nome do filho das pessoas. E questão de 2 anos depois, um boom de crescimento, a empresa tinha mais de 2.000 pessoas, né? O time de tecnologia ali na casa de centenas, já não dava mais para conhecer todo mundo. Então foi a minha primeira experiência com startup também. E trabalhando com produto, né? Até então era software house. Por mais que eu sempre gostei de entender dos negócios dos clientes, não era algo que era tão acessível assim quando eu estava na software house. E na Acreditas eu pude ver realmente o impacto. Eu sentava ali no lado a lado com a pessoa que usava o sistema que eu estava construindo. Então foi uma experiência bem legal. E eu tive para mim que era isso que eu queria pro restante da minha carreira, especialmente o early stage da Acreditas, que foi a época que eu mais gostei. Porque depois
A empresa começou a crescer lá, 2.000 pessoas, começa a ter aqueles mais processo, tal coisa, tem que pedir, abrir um ticket pro time e tal, e aí era até um pouco parecido na minha empresa anterior, eu comecei a procurar algo mais early stage, e então logo antes de vir para Acreditas eu fiquei 1 ano trabalhando para uma startup gringa, que era uma fintech, o produto era para os Estados Unidos, o time de operação era para os Estados Unidos, então eu estava trilhando um caminho que tem sido muito natural para os desenvolvedores aqui no Brasil, que é, cara, trabalhar para gringa, ganhar mais, ganhar em dólar. Era bem early stage a empresa também, a empresa tinha lá uns 10 engenheiros só quando eu entrei, então estava bem de acordo com o que eu estava procurando. Em paralelo, eu conheci os fundadores aqui da Cloud Humans, os fundadores originais, e eu conectei com eles na época, considerando ser advisor, ajudar eles. Eles estavam procurando alguém para liderar o time de tecnologia. Não era o que eu queria, estava ganhando em dólar, estava muito divertido. Mas, cara, eu gostei muito da tese e acabei entrando para liderar o time de tecnologia. Hoje sou sócio da Cloud Humans. Show. E hoje, o que é a Cloud Humans? O que ela faz? Boa. A Cloud Humans, ela nasceu com a ideia de que os sistemas de atendimento, né, a gente chama de help desks, eles foram projetados para a era do passado. Eles foram projetados para a era de respostas lentas, e-mail, um SLA de resposta lento e um time de atendimento humano muito robusto. E em cima disso, a gente tem 2 produtos que a gente traz para o mercado e que hoje, enfim, estão atendendo aqui centenas de clientes aqui na Cloud Humans, que é, primeiro, a nossa inteligência artificial, que consegue atender de 65% a 85% dos tickets, ou seja, tickets que ela consegue atender do início ao fim, desde o oi, bom dia, até resolver o problema da pessoa, tudo bem, obrigado, tchau, boa noite, encerrar o ticket. E o restante é o que ela deriva para o humano, porque ela não conseguiu ou porque intencionalmente a gente entendeu que era um assunto que precisava de ajuda de humano. Então esse é o nosso primeiro produto, a inteligência artificial, e o segundo é o nosso próprio helpdesk, a gente chama ele de Cloud Chat, carinhosamente, e ele é extremamente integrado com a nossa IA, e ele é o que a gente chama de helpdesk do futuro. Ele não é um helpdesk que foi projetado pensando que a empresa vai ter muitas pessoas no atendimento humano, porque a gente acredita que cada vez mais, embora nunca vá ser liquidado, né, os humanos da jogada, a gente não acredita nisso, mas cada vez mais a inteligência artificial vai conseguir engolir mais desses tickets, então acaba que o time que a gente deriva, que a Cláudia deriva, os tickets ali que a gente chama para N2, né? Nível 2. Ela não conseguiu, então agora ela escalou para nível 2. Esses times são muito mais enxutos, e aí por serem mais enxutos, as dores deles não são as mesmas dores de lá 2022, 2023. Mudou completamente os processos que as pessoas seguem, pode falar um pouco mais disso. Cara, já que tu começou a falar sobre essa questão de agentes de inteligência artificial conectado, eu queria... Porque, querendo ou não, hoje a gente tá em 2026 agora, mas se a gente fosse parar para pensar 6 anos atrás, é pouca coisa, mas já é muita coisa hoje em dia em relação a IA. O que mudou, por exemplo, um chatbot de 2026, de 2020 para hoje um agente de 2026? O que muda nessa relação ali de atendimento? Cara, mudou drasticamente, assim. Não é a mesma coisa. Dá para tratar como banana e maçã, assim. A primeira vez que eu fui exposto a chatbot, eu acho que foi lá por 2014, mais ou menos, quando eu tava nessa software house e eu fiz uma POC para um cliente, né, uma prova de conceito de um chatbot. Na época tava mais em alta e tal, e era aquele chatbot de árvore raiz lá que todo mundo, infelizmente, conhece, né? Se você quer tal coisa, digite 1, digite 2... até tinha umas técnicas de AI ali, de NLP, né, para entender a intenção da pessoa. Então, se a pessoa chegasse falando, eu quero uma pizza de bacon, a gente conseguia saber que a entidade era pizza, o sabor era bacon, então a gente conseguia extrair algumas variáveis, mas ainda assim era muito limitado e tudo tinha que ser, todo path, todo caminho que o usuário ia seguir tinha que ser previsto de antemão. Então era muito limitado. Eu lembro que foi lá por, 2014 aí, vamos dizer. Eu fiz essa POC para um cliente e eu nunca me esqueço da apresentação disso, assim. Era um banco e eu levei lá a POC, apresentei, eu peguei um use case real do cliente, que era um dos principais tipos de contato de atendimento, e automatizei ele e levei lá para apresentar para a alta gerência do banco para ver se eles iam querer seguir com aquele projeto ou não. E
mostrei, assim, o case, mostrei pra onde a árvore ia, o que ela não fazia e tal. E aí, eu lembro que uma das pessoas que estava na sala lá, acho que ela era um gerente, um diretor, não lembro. Ele falou, Fabrício, posso testar uma coisa? Posso eu mesmo digitar? Pode. Daí ele veio, chegou no teclado, todo se sentindo inteligente. Vou quebrar essa IA. E eu lembro que ele mandou, quero lavar o meu carro. E aí, obviamente, não era um path que eu tinha previsto. Aí o negócio lá mandou, desculpa, não entendi. E repetiu a árvore de menu. E aí, ele ficou com a sensação de, hahaha, sou muito mais esperto que uma IA. E eu fiquei muito pistola. Eu, caralho, mano, mas eu expliquei que o negócio tinha ali um path específico. Que o cara não entendeu? E era uma limitação da tecnologia, né? E hoje, a experiência que a gente oferece na Cláudia é a experiência que tá provada e que todo mundo tá viciado, que é a experiência do ChatGPT. Sim. A gente não quer e a gente não admite que tenha diferença entre a gente falar com o GPT e alguém falar com a Cláudia. Porque a gente fala com o GPT e beleza, não é perfeito, de vez em quando ele erra, alucina, mas é muito foda, é uma experiência muito... que qualquer pessoa que usa, e a barreira de entrada mesmo para pessoas mais velhas, meu pai, minha mãe, é muito baixa, porque a pessoa vê que aquele negócio entrega um valor alto. Então, mudou completamente. No entanto, a gente ainda tem essa dor, existe um estigma quando a gente fala de IA, chatbot, a gente até não gosta de usar o termo chatbot, a gente se refere a chatbot com mais esse de árvore, e a gente prefere falar de IA conversacional, é o termo que a gente usa, né? A gente tenta separar, mas as pessoas ainda botam no mesmo balaio. Sim. E isso dificulta bastante a gente. Por exemplo, a gente, boa parte dos nossos clientes, quando eles vêm para a Cláudia, eles estão saindo de um chatbot de árvore. É uma parte relevante dos nossos clientes. Tem aqueles clientes que já usavam uma IA conversacional parecida com a nossa, mas com algumas limitações e querem algo mais robusto. A nossa IA hoje, ela compete com inteligência artificial gringa, tete a tete, assim, em feature, e com um preço, a gente cobra em real, então o nosso preço é muito mais aderente aqui pro mercado brasileiro, né? Sim. Sem contar que, enfim, a gente é focado nos canais de conversação do Brasil, que é o quê? WhatsApp. Então não é e-mail, esses chatbot Sim, e muda muito. muda completamente, né? Então o WhatsApp ele é uma conversa em tempo real, a pessoa ela quer uma resposta na hora. Então a gente tem vários perfis de cliente. Aquele perfil de cliente que já veio de uma IA e que quer algo mais robusto. Aquele cliente que veio de um chatbot de árvore e o que não tem nenhuma nada. Então cada um deles tem dores diferentes, assim. E a principal dor que a gente pega quando a gente pega algum cliente que por exemplo, é o mesmo número de WhatsApp, só que agora vai ser a Cláudia que vai atender. A primeira coisa que a gente otimiza é as pessoas chegam pedindo pra falar com o humano. Esse é um principal sinal de que a qualidade da antiga IA era muito ruim. Inclusive, é um dos medidores de qualidade nossa, tá? Se a gente mede a taxa de humano, se ela dá uma subida, ele é um dos proxies para os N variáveis que a gente tem de qualidade, como o C7, né, que é Customer Satisfaction e tal. O pedir para falar com o humano é um indicador de que, epa, peraí, tô causando atrito. E essas operações é muito comum. A pessoa chega, oi, falar com o humano. Oi, falar com o humano. E até fazendo um breve comentário quanto a esse ponto, o que eu, na minha opinião, acho que pode ser um ofensor para essa questão é que a pessoa que tá, o cliente, a pessoa que tá do lado de fora ali, ela ainda usa o mesmo canal. Ou seja, o chatbot, ele tava no WhatsApp, por exemplo, ele fala e ele obtém uma resposta e ele tem as experiências traumáticas ali. Aí no momento em que o cara quer, que daqui a pouco eu tenho empresa e ela implementa uma IA conversacional ali mais robusta para atender o cara, o canal ainda é o mesmo e é difícil. Por E exemplo, o cliente também, às vezes, o usuário já tá viciado. Exato. E aí é o mesmo e tá, beleza. A gente que já tem uma familiaridade um pouco maior com a tecnologia, a gente consegue rapidamente, daqui a pouco, começar a identificar o que é de fato uma IA que tá madura te atendendo e o que é um chatbot, né? É completamente notório. É notório. Mas, assim, não é todo mundo que tem essa habilidade, né? Que tem essa, não digo habilidade, mas essa familiaridade. Sim. E, cara, eu falo até por... eu sou do meio, né, de TI e tal, mas quando eu vou entrar num canal de atendimento, daí eu consigo ver, obviamente, que eu tenho um chatbot, ele é um chatbot travestido de IA conversacional, sabe? Ele vem no diálogo bonitinho e tudo mais, tentando parecer humano, né? Que até a gente comentou isso, né? Pô, não...
Não tenta me enganar, né? Aham. Uhum. Mas... É a próxima pergunta que eu ia fazer pra ele. parecendo que é humano, mas daí tu vê que, cara, quando tu fala alguma coisinha que é exatamente isso. Cara, sempre vai ter um caminho não Fora mapeado. do script. Aham. Fora do script. E aí tu vê, ele volta e tu fica no loop e aquilo é extremamente frustrante. Muito. E aí, no ponto de eu abandonar, tipo assim, eu tinha um cadastro, eu precisava fazer alguma coisa num sistema online, etc. E eu tinha, por algum motivo, tinha um problema no meu cadastro, não conseguia atualizar. Por motivos da ferramenta, então o cara já tá estressado, tipo, a ferramenta tá com bug, ela não me deixa eu cadastrar um dado que falta, e aí eu tenho que entrar no atendimento, e o atendimento não consegue me resolver, Aham. sabe? Sim. Então, assim, a ponto de eu, cara, abandonar a ferramenta, eu vou achar um concorrente, né? Eu acho que isso daí é uma coisa que fere muito, né, essa percepção do atendimento automatizado, vamos dizer assim, e aí muita gente ainda querer direto ir Demais. fazer esse bypass e ir pro Acho humano, né? Todo mundo já passou por essa frustração, né? Antigamente era no telemarketing, a pessoa Sim. ficar 1 milhão de vezes ali, um tempão, né, no menu ali. É. E aí depois isso acabou sendo migrado para texto conversacional. As URAs, né? É. Tipo, cara, um produto que eu fico muito puto com a IA é o Banco Inter ali. Porque eu não consigo falar com o humano sem passar por ela. E ela é basicamente um buscador de conteúdo na FAQ. Cara, eu não quero que tu me dê uma FAQ. Nós não estamos mais numa era de que humanos deveriam estar lendo FAQ. Qualquer pessoa, desenvolvedor, quem tá ouvindo aí, se tu tá lendo uma documentação, provavelmente tá fazendo errado, não tá mais otimizado. Não é mais esse o mundo. O mundo é, eu copio uma FAQ, copio um site, colo, e aí a me destrincha o que tá ali. E no que eu quero aprofundar, eventualmente, se eu quero ir muito no granular, eu vou específico naquela parte, tá? Me passa aqui qual parte que tu falou essa informação, e eu vou lá e acho, né? Então, essa do Banco Inter ali, além de ser uma IA dessas burras, né, que a gente tá falando, Uhum. ela fecha o ticket em fucking 5 minutos. Ah, 5 minutos. Cara, eu não posso dar... Eu tô no meu celular, eu vou fazer uma outra coisa, eu vou dar uma... Tipo WhatsApp, né? O WhatsApp Sim. não é um canal como um telefone, que estou aqui Só e uma não vou linha. fazer outra coisa. Uhum. O WhatsApp é assíncrono. Eu mando a mensagem, vou ver daqui 5, 10 minutos, 20. Então, eu voltar ali, passou 6 minutos, o negócio fechou, tem que abrir um novo. Nossa, cara, isso é muito ruim. Sim, porque daí é o seguinte, aí tu tá ali e ela não consegue te ajudar, ela não consegue avançar contigo, aí ela chega à conclusão que ela tem que te mandar pra um humano. Aí beleza, vamos te encaminhar pra Que um humano. geralmente nesses bots é uma vitória. Aham. Nesses bots antigos, conseguir falar com o humano, venceu na Mas vida. eu não sei se tu tá ligado. Nesse meu caso, eu não consegui chegar no humano. Tu desistiu antes. jogou no Extremamente YouTube? frustrante. Chegou a jogar no YouTube? Não, daí o que aconteceu? Cara, eu fiquei puto. Eu saí. Aham. Abandonei. Foi isso. Abandonei. Aí depois eu voltei. Não, tem que resolver essa porcaria. Aham. E aí, daí eu procurei no site ali, etc, da empresa, e eu achei, eu não lembro onde, cara, eu vasculhei, achei um lugar onde tinha um e-mail de atendimento. Caso não consiga ser resolvido através do nosso chat, tal, entra em contato nesse e-mail. Cara, quando eu mandei o e-mail, daí teve o SLA do e-mail, normal, Sim. mas tudo bem, né? Aí recebeu uma resposta. Cara, em Oi, menos de um Ariel. dia respondeu. Por que tu não quer me responder por WhatsApp? Aí me respondeu e resolveu. Essa é uma das Resolveu o premissas problema, até sabe? que a gente tem também na nossa IA, a gente não quer mudar o canal. Mudar o canal é uma fricção gigantesca Sim. pro cliente. Tá. Então mesmo quando a gente transfere para um humano, eventualmente quando chega nisso, né, a gente continua no mesmo canal, ele continua, se ele tá no WhatsApp, que é a maior parte dos nossos clientes, ele vai continuar. A gente usa bastante o nosso web widget também, que a pessoa coloca lá no site dela, né, aparece ali no cantinho. E essa dor não é uma dor que os nossos clientes têm, tá? Sim. Vale dizer até quais são os nossos clientes A aqui. gente só tá desabafando. Total. A gente tem hoje clientes aqui como Shopee, Insider, Hotmart. Aqui é fã, ó. Esse aqui é, Aqui é promotor Insider. do Insider. Essa camiseta Insider, Insider, pô, é demais. Tem muita coisa deles também. Conta simples, remessa online, reserva também de camiseta, cliente nosso. Então, se vocês forem ter algum problema com a Insider, se vocês chegarem no Instagram da Insider, mandar uma DM, ou se vocês mandarem um WhatsApp, o suporte da Insider, vocês vão ser atendidos pela Cláudia. Aham. E vocês não vão notar, provavelmente, que estão falando com uma IA. Aham. Né? Esse ponto é que vocês comentaram de como ela se apresenta, é uma das defesas que às vezes a gente tem para desviciar o cliente que sofreu muito na mão de bot. Uhum. Então, Ela assume Como faz- que ela é uma IA? É boa. Ia então perguntar isso aí a gente pode configurar ela para isso. Não é algo que a gente, por padrão, a gente recomenda falar que usar termos como atendente virtual, Aham. mas tem a possibilidade de a gente simplesmente omitir isso.
A gente não pode colocar aqui, sou um ser humano, mas Sim, posso, sim. sou um atendente aqui, tem um nome, e a gente tem até uma funcionalidade de ciclar o nome. Então, pra pessoa não saber que é sempre aquela mesma, então a gente consegue ciclar. Sou o Marcos, sou a fulana, a gente consegue botar ali uma lista de nomes, né? E isso é muito comum quando o canal é um canal que o cliente entra com recorrência. Um e-commerce, por exemplo, acaba tendo um giro alto de pessoas, né? Diferente de um mercado, sei lá, tu tem um software SaaS, a gente tem muito SaaS que a gente atende, de contabilidade. Do Ariel vai sempre ser o mesmo usuário, então existe uma recorrência. Se tu já tá viciado com um bot de árvore antigo, tu é o mesmo cliente, tu vai chegar com os mesmos vícios. Então, a gente teve que criar features e barreiras para defender um problema que não é causado pela nossa IA, que é esse de a pessoa... E a gente tem, assim, diálogos muito legais, muito engraçados, a pessoa achando que tá falando realmente com um ser humano. Cara, trocando ideia, assim mesmo. Pô, me ajudou muito. E a nossa IA... Pô, maneiro que eu consegui ajudar, tamo junto. Pessoa, caralho, pois é. E teve caso já de pessoas dando em cima da nossa inteligência artificial. Então, cara, tentando e ela, dando uma risadinha. E aí, claro, que o cliente controla esse tom de voz, né? O quão que ela quer, o quão que ele quer que ela seja brincalhona ou mais formal. Isso aí são tudo coisas que o cliente consegue ajustar, né? Uma das funcionalidades também que a gente desenvolveu para lidar com essa dor de chatbot, que a gente chama de a IA se vendendo ela mesma, né? Então a pessoa chega e fala, quero falar com o humano. A gente pode configurar ela para dizer, olha só, posso te transferir para o humano, entendi, mas o SLA de resposta aqui, a gente pode usar os termos, não vai usar SLA para o usuário final. O tempo de resposta é de até 2 horas. E eu consigo te responder tudo imediatamente, fazer pesquisa automática e tal. Se tu quiser tentar comigo antes, é só mandar. E a qualquer momento eu te transfiro assim que tu quiser. Não quer tentar comigo antes? E a taxa de a pessoa, tá bom. E ela vai lá e manda, eu queria saber o status do pedido tal. E a gente vai lá e consulta, tá aqui o status do pedido e tal, tem algum problema, eu quero cancelar. Então tá, e a gente consegue reter esse ticket inteiro até o fim e atender a pessoa sem passar por uma. Sim. O que eu tava falando antes, que a gente tava no Banco Inter, acabei não concluindo. Que é tu tá ali brigando com a IA, e aí a IA pega e diz, tá, então eu vou te mandar pra um humano. Aí fica ali alguns minutos esperando até o horário que o humano vai te responder. Só que, cara, daí tu te distrai. Aí o humano entra e tu não viu que o humano entrou ali. E aí em 5 minutos ele encerra. Isso daí, assim, ó, dá vontade de surtar, às vezes. Né? Eu já tive casos de entrar umas 4, 5 vezes e perder ali o time do negócio e acabar não indo. E tu falou ali não sei se tu já viu, tem alguns canais no YouTube já com tutorial de qual é o passo a passo que tu tem que seguir com aquela empresa para conseguir chegar num humano. Nossa. Eu sei porque eu já passei por isso. Esse é um feedback duro para a empresa receber. Tá? Eu, no meu caso, ele foi o Banco Next. Cara, não conseguia. Porque o aplicativo do Next, tu não pode tirar o extrato. Tipo, exportar em PDF. Sim. Tu tem que ficar pedindo pro suporte. Tá brincando. E aí o atendimento, ele fica te mandando sempre, clica aqui, e aí tu cai pro online, mas tu não consegue exportar. Aí até tu conseguir chegar num humano, tem um tutorialzinho no YouTube ali que os caras, faz isso. Tipo, a galera falava na antiga, eu não sei se era verdade, né, mas se tu ficar apertando vários números ali no call center, gritando, tu vai cair em algum algoritmo lá que transfere pro humano, né. Mas esse é um ponto interessante até para diferenciar que eu entendo um Banco Inter, um Next fazerem isso, sabe? Não é que eu queira justificar, mas eu entendo os incentivos de mercado para isso. Uma inteligência artificial que usa tecnologias de LLM, que é o nosso caso, que é o ChatGPT ali por trás, ela é muito mais cara do que um chatbot. Então, para a empresa, o que acontece? A gente tem casos aqui, tá? Eu posso até trazer para vocês aqui, ó, por exemplo, CRM Bônus é um cliente nosso, tá? Eles tinham um bot tradicional que ele conseguia reter 30% dos tickets. 30% seria aqueles que ele conseguia atender até o fim, automatizar alguma coisa e tal. Esse 70% era tudo derivado para o humano. Só que parte desses 30%, geralmente, ele é abandono. Esses 30% que no árvore reteve, tu desistiu. Tu é um ticket que foi retido pela IA. Eles medem como, eu fui o escudo pro ser humano. Eu consegui pegar esse cara chato e fazer ele desistir.
Então os incentivos estão muito desalinhados, né? Inclusive, nossa precificação na Cloud Humans a gente cobra o cliente pelo ticket que foi resolvido, apenas. Que a IA conseguiu atender 100%. Se ela atendeu lá, sei lá, 15 iterações, o cliente pediu o status do pedido, a gente deu, o cliente pediu outra coisa, a gente foi lá no sistema, ajustou para ele, e no final atingiu alguma trigger que precisou escalar para o humano, a gente não cobra, é 0 centavos. E tem um valor imenso, até porque a gente deriva para o humano com um resumo do que foi feito e qual que é o motivo do que o humano tem que fazer. Né? Já tem um valor. Mas a gente quer deixar o incentivo alinhado que pra gente, a gente ganha dinheiro se tiver uma retenção maior. Então esse cliente, CRM Bônus, eles tinham 30% de retenção. Quando eles colocaram a nossa IA, de cara, a gente já conseguiu atingir 71% de retenção. E a gente fez mais uns ajustes, a gente bateu 85% e a gente estagnou mais ou menos nisso pela particularidade do cliente, foi difícil passar desse teto. Então 85% a gente conseguia, de fato, atender. E então... Atender com um resultado positivo. Com um resultado positivo. A gente mede a qualidade... O C7 deles lá, ele aumentou 10 pontos percentuais. Então, ele tava na casa de 70%, foi a 80% mais ou menos ali de C7. É a pergunta aquela de 1 milhão sempre, né? Em todo podcast. Como é que eu vou medir o ROI disso? Porque, querendo ou não, são indicadores daí pra medir esse ROI, né? Pra medir o retorno sobre o investimento em cima do produto. Total. E assim... Hoje, o cliente ideal da Cloud Humans é um cliente que tem pelo menos 5 pessoas no atendimento. Então, a gente tem um valor mínimo que a gente cobra para o cliente se tornar o cliente nosso e tem uma mensalidade fixa ali. A gente cobra por ticket atendido, mas se não atingiu esse teto, a gente cobra no mínimo aquele valor ali. Isso está no nosso site lá, não lembro se está em torno de 3 mil, 5 mil reais, tá? Então, a gente tem um teto mínimo. Quanto maior a empresa... É fixo ou ele tem algumas modalidades que são, tipo, uma versão mais light, outra mais enterprise ali, coisas assim? Não, ele não tem... A gente só tem esse valor mínimo, que é uma linha de corte para cliente pequeno. Então, tipo, tu é, sei lá, salão de beleza. E é só tu que trabalha, tem poucas pessoas que chegam no WhatsApp... O Cloud Humans não é o produto para ti, tem outros produtos mais simples, mais baratos que vão atender. A partir daqui, tá todo no mesmo balaio, a gente só cobra por ticket atendido, 100% pela IA. A gente cobra R$3,89 por ticket. Tem IA no exterior cobrando, tipo, coisa de, cara, $3, $4. Né? E aí a gente tem, sim, conforme o cliente é uma tier muito alta, a gente tem uma tabela progressiva que o valor do ticket vai caindo, fica até R$2 e pouco. Mas só comentando ali sobre os incentivos, né? Por exemplo, uma Insider. Imagina uma empresa que tem... Vamos botar lá, uma empresa que tem 100 atendentes humanos. Se a gente bota uma IA que atende 85% dos tickets, a gente tá falando que sobrou espaço para 15 pessoas. Sim. Claro que a matemática não é bem assim, tá? A gente pode até falar mais assim, porque a matemática não é exatamente essa, porque se a IA conseguiu atender 85%, os 15 que sobra é casca. Sim. Então, esses são aqueles que de fato precisam por humano. A gente não tá passando por humano um consultar status pedido, um negócio besta. A gente tá passando, cara, isso aqui é casca, eu não consegui resolver, o processo não resolveu, eu tentei automatizar no sistema de vocês, não deu, e alguém precisa entrar aqui. Então, até, por isso que eu digo que muda completamente quando a gente tá falando de inteligência artificial no atendimento, porque é muito comum as empresas olharem métricas que são métricas do passado. Métricas do, por exemplo, tempo de primeira resposta. Se o atendimento é só com humanos, essa é uma métrica que faz sentido, né? Claro. Sim. Cara, a gente já pegou empresas que se tornaram clientes nossos, que o tempo de primeira resposta era tipo 24 horas. Tu deu um oi, pra tu receber uma resposta de oi, tudo bem, no outro dia. E aí com a gente não faz sentido essa métrica, porque a IA vai responder em 20 segundos a primeira resposta. Sim. E aí quando deriva para o humano, uma outra métrica que é muito comum em atendimento, é o tempo médio de resolução. Então desde que o ticket abriu até o fim dele, qual que é o tempo médio que eu consegui resolver o problema desse cliente? É uma outra métrica que a gente traqueia. Só que quanto mais a IA ela consegue absorver tickets, esses 15% são casca. Então, esse tempo médio de atendimento que deriva para o agente N2, ele começa a aumentar. E é uma coisa que a gente tem que, inclusive, educar os nossos clientes, porque isso cria, às vezes, desincentivos, tristeza no time de N2, porque a galera tá tomando relho lá de, o tempo médio tá aumentando sim, galera. É isso mesmo. Sim, o mais esperado. Já tá sendo resolvido pela IA. Exato.
E aí, isso tudo, quando a gente fala, então, beleza, talvez uma empresa, 100 pessoas, a gente reteve 85%, o que a gente vê hoje não vai ser exatamente 15 pessoas, porque esses tickets são mais cascos, vai ser sei lá 30. E é muito incomum nos clientes que... um outro ponto que a galera fala, vai roubar o nosso emprego, né? É muito incomum, sim, raríssimas exceções que houve demissão. Porque isso acontece, as empresas elas estão em crescimento. Então tem muito cliente que chega pra gente, cara, eu tenho 15 pessoas no atendimento, e ano passado era 7, e tá todo mundo esguelado, cara, a gente vai crescer mais, sim. vai ser 30. Então, até colocar IA, o negócio ficar performando, já chegou no tamanho que ele estaria em 30 e 15, é o suficiente pra reter mesmo aquilo, pra atender aquele pouquinho, mesmo pouco que a IA deriva, né? E isso tudo tem um preço. Aí eu acabei pegando uma tangente grande aqui. Perdão. Mas a gente tava falando sobre um Banco Inter, né? O Banco Inter é um produto que, cara, é gratuito. Tu chega ali, tu pode criar uma conta e abrir um ticket pra ele sem ter dado um centavo. Então, pra eles, botar uma IA com LLM é caro, é custo. Então, existe um incentivo pela própria natureza do produto que pra eles, talvez o ROI não bata, tá? Sim, não justifique. Não justifique. É triste dizer isso. Eu acho que a maioria dos nossos... inclusive, é uma das coisas que a gente valida do nosso cliente. Se tu quer retenção, a gente sempre fala. Se vocês querem... Retenção é um termo que a gente usa para o quanto que a IA consegue automatizar sozinha. Se vocês querem retenção pura, a todo custo, sem olhar para a qualidade, o nosso produto não é para vocês. Qualidade é a contramétrica nossa. A gente quer aumentar a retenção. Até porque, se a gente começa a querer aumentar só a retenção a todo custo, a qualidade começa a cair, a retenção também cai. Isso é bizarro. As pessoas começam a pedir falar para o humano, com o humano, por exemplo. Sim. Então a gente perde essa retenção desse ticket. Sim. Então a gente tem que atender com uma boa qualidade pra que a pessoa fique confortável e, pô, eu vou dar moral pra esse negócio aqui porque eu tô realmente achando que tá valendo a pena pra mim. Sim. Cara, pro teu produto funcionar, provavelmente eu, como empresa, preciso te fornecer insumos pra isso, né? E às vezes, por exemplo, que nem a gente fala, às vezes, uma duplicidade de dados. Ou então um sistema legado, que às vezes tu vai pegar uma empresa, uma enterprise da vida, que já tem seus vários anos, acaba tendo um sistema lá que, cara, não se usa mais, mas eles cresceram em cima daquele sistema e ainda tem um sistema legado. O que eu preciso ter a minha casa arrumada para tu poder fornecer um serviço de qualidade para mim? Ou não, Rafa? Cara, independente se a tua casa tiver bagunçada, tá tranquilo, se tu botar, a IA vai performar igual. Boa, ótima pergunta. A gente, primeiro, como é que funciona o nosso processo de onboarding, né? Primeira coisa que a gente faz primeiro de tudo, é um diagnóstico. E esse diagnóstico a gente faz gratuito para as empresas. A gente tem isso tudo automatizado do nosso lado, a gente consegue criar um reporte, analisei aqui teus tickets. O cliente, para ser cliente da Cloud Humans, ele não precisa usar o nosso Helpdesk, o Cloud Chat. Ele pode usar o próprio dele. O Zendesk, Intercom, Fresh, inclusive o Salesforce é um dos que está na lista para a gente considerar, de volta e meia aparece. Não é tão comum no nosso funil, mas é um que a gente poderia integrar também. Então a primeira coisa que a gente faz é integrar no sistema dele. Deixa eu pegar os tickets que tu já tem de histórico e eu vou fazer uma análise e eu vou te dizer, vou dar um diagnóstico de quanto que a gente consegue reter para tua operação. Porque para o cliente vir para a gente, a conta tem que fechar. Especialmente se é um cliente pequeno, que fica ali nesse valor mínimo, o cara vai pagar, sei lá, cara, 5 mil reais. Imagina que, no exemplo que eu dei, né, da cabeleireira, que é só ela que atende o ticket, não faz sentido. E a gente tem uma particularidade no Brasil, que até explica por que as IAs gringas cobram tão caro pelo ticket, porque lá a mão de obra é muito mais cara. Sim. No Brasil, cara, o salário mínimo é muito baixo. Sim. Pagar alguém para atender um ticket aqui no Brasil é mais barato que pagar alguém em dólar nos Estados Unidos. Né? Então, tem que ter aqui um volume mínimo de pessoas para que a conta feche. A gente ajuda o cliente a fechar a conta porque o nosso onboarding ele é um pouco trabalhoso, então não vale a pena o cliente entrar e depois ver que a conta não fechou. A gente, de cara, já dá para ele muito assertivo, eu estimo que eu vou conseguir atender nas particularidades aqui dos teus tickets 60% com a IA. Só que, para atingir esse 60%, eu vou precisar de automação com esse sistema. Nos endpoints, por exemplo, eu tô vendo que o principal... Vou pegar um e-commerce. O principal tipo de contato de qualquer e-commerce é status pedido. Ou cancelamento de pedido, as coisas que derivam de status. Então eu vou precisar de qual sistema que tu usa. Seja um legado, seja um Shopify. Eu vou precisar de acesso disso aqui para atingir esse 60%.
Sem esses acessos, eu consigo reter 30%, 40% só com conteúdo. Porque boa parte do que as pessoas estão perguntando no suporte são coisas que teria se elas lessem a documentação, a FAQ. Mas ninguém lê, e nem deveria, né? Então, isso é a primeira parte, nosso diagnóstico. Então, a primeira coisa que a gente faz a gente ajuda o cliente a montar o conteúdo. Geralmente eles não têm, isso é muito comum. Então, raras vezes o cliente tem... quase sempre o cliente tem uma base de conhecimento, mas raras vezes ela está atualizada. Então a gente tem que ajudar ele e a gente ajuda olhando pelos próprios tickets que ele tem histórico, de essa tua base de conhecimento ela tá desatualizada, porque as pessoas sempre respondem isso aqui, então provavelmente esse aqui é o certo. E aí a pessoa vai lá, prova, tipo um Tinder, a gente chama de o Tinder do onboard, assim, a pessoa dá um swipe left, right, se tá certo ou não, e a gente gerou a primeira versão de conteúdo. E já no kickoff ali com o cliente, a gente já começa já a destrinchar, cara, me dá a chave de API, me dá o teu time de tech, me dá acesso ao time de tech pra gente ajudar nisso, assim. Hoje, toda a nossa plataforma, o cliente consegue fazer self-service, então autosserviço, ele consegue sozinho fazer todas as configurações, mas no onboard a gente apoia muito eles, porque o nosso cliente, geralmente, o nosso ponto de contato é uma pessoa de CX, então ele é um leigo em tecnologia, às vezes não tem uma pessoa de tech no lado dele e a gente consegue oferecer esse apoio. E aí a gente tem que fazer essas integrações para conseguir ter uma boa retenção. E um outro ponto, daí conecta muito com o que tu falou, até a Insider é um case bem legal que a gente já fez vários eventos de CX em parceria com eles, onde eles mesmos palestraram, contam a história deles, né, de como é que foi. E uma das frases lá da Cacau, a pessoa lá que lidera a área de AI e CX, ela trouxe que a IA não melhora um problema de processo, ela piora ele. E é muito verdade. Então, se tem uma coisa que tá bagunçada, um processo que, cara, não tá redondo, botar IA nesse processo só vai atrapalhar. Então, geralmente o que a gente recomenda cara, processo de reembolso. Mano, processo de reembolso aqui, galera, Claudio Rimas, eu nem sei como é que é esse processo, tá na cabeça de cada um faz de um jeito, então a gente instrui a IA a derivar esse processo. Sim. Cara, se alguém falou disso, passa pro humano e vai ser o melhor. Caso contrário, a gente repete pro cliente, cara, redonda esse processo e passa pra gente, porque a partir do momento que ele tiver redondo, aí sim vai valer a pena. Sim. E a gente tem casos bem legais disso, tá? De processos que a gente comparou, porque tem clientes que são mais cuidadosos, assim, quando a gente vai fazer o rollout da IA. Eles não querem tocar de cara tudo, e até faz sentido em alguns casos. Então a gente começa a ir por issue types. Hoje, reembolso ela deriva, porque é uma bagunça. Cara, agora a gente azeitou o processo de reembolso, a gente tá confiante que a gente pode levar para ela. Isso aqui vai ajudar em 5 pontos percentuais de retenção, vamos fazer. Então a gente consegue ir comendo pelas beiradas, né? E aí a gente acompanha. A gente consegue fazer teste AB com humanos, inclusive, daquele issue type. Então, toda vez que a pessoa falar de reembolso, 50% eu vou passar para a Cláudia, 50% ela vai derivar para o humano, e a gente consegue comparar. E aí teve casos e a gente compara a qualidade aqui, né? E aí teve casos que a gente viu que a gente não tava conseguindo bater a qualidade do humano. E assim, às vezes acontece, dependendo do time de N2 humano, realmente a pessoa consegue dar uma resposta mais personalizada. Não é sempre, tá? Muitos casos a gente tem a IA dando um C7 melhor que o dos humanos. Mas não chama atenção quando é o oposto. Porque se for um time, cara, bem sênior ali, que tá há muito tempo, bem treinado, realmente o atendimento vai ser bom. E aí a gente viu que a gente tava abaixo, e a gente começou a aprofundar nesse case específico. E a gente foi lá e entendeu que, cara, na verdade entendemos porque a gente já tinha feito todas as alavancas que podia, a gente olhava os tickets e não tinha nenhum problema. Cara, por que a nossa qualidade tá pior? Porque eu tô olhando os tickets aqui, tá muito bom, e a gente começou a olhar o dos humanos. E a gente viu que os humanos burlavam o processo. Então imagina que o cara quer reembolso. E passou o prazo dele, sei lá, de 7 dias, sei lá. A IA não vai dar arrego. Ela vai dizer, não, putz, não posso, passou, é o 8º dia, sinto muito, posso te dar um cupom aqui, né? Geralmente tem uns branch ali de fallback, posso te dar um cupomzinho de 20%. Sim. E a pessoa, não. E aí quando escala pro humano, lá que a gente foi ver, o humano, se a pessoa tava muito pistola, tipo assim, como assim, que não sei o que, vocês são um lixo e tal. O humano, ele se defende do C7. Ele sabe que quando ele fechar o ticket, vai ser enviado o C7 pro usuário. Sim. Então o cara vai lá e, peraí, eu vou fazer aqui pra ti e tal, não posso, e avalia meu atendimento aí, porque ele sabe que vai tomar, vai vir bucha com esse cliente, porque ele tá estressado, né? Então, às vezes, o humano não segue o processo e a nossa IA segue. Sim, entendi. Sabe, aí é quase uma filosofia também, né?
Tipo, até que ponto vale a pena seguir 100% e até que ponto vale ter o cliente satisfeito. Sim. Vou contar uma história minha de caso pessoal. Com a Insider. A primeira camiseta da Insider minha deu problema. A primeira. Ela começou a meio que desfiar, assim, no meio do tecido. E aí eu entrei em contato com eles. Eu disse, olha só, a camiseta tá desfiando e tal. E aí eles pediram, me manda uma foto e um vídeo mostrando como é que tá a camiseta e tal. Daí eu mostrei, fiz a foto e o vídeo. E aí eles já retornaram. Até foi o primeiro feedback que eu acho que eu te trouxe da Insider. Assim. Foi quando isso? Faz um ano e pouco. 24? Tem chance, 2 anos, então. Tem chance de ter sido atendido pela Cláudia e não saber, viu? Pode ser, pode ser. É. E aí eu fiz ali, mandei. E, cara, logo responderam, a gente vai te enviar outra camiseta. E aí me mandaram uma camiseta nova. Cara, é excepcional o atendimento Não, da Insider. muito bom. É muito foda. Bom. E aí eu disse, cara, assim, não tenho o que falar, o que reclamar. Assim, tipo, animal, assim, Qualquer coisa que seja parecida com o próximo de um problema. Tava até falando com a Cacau, né? Ela falou, às vezes a gola aqui dá uma... Sim, fica desbeiçada. Fica desbeiçada, né? E ela falou, cara, isso acontece com qualquer camisa. Ela manja do negócio. Acontece com qualquer camisa normal, é só passar que resolve. Mas ninguém sabe disso. Se a pessoa reclamou, nossa política é devolver. E eles não esperam tu devolver pra te dar eu não tive nem que mandar de volta a minha, no caso. Exato, até tem essa opção. Tinha um buraco ali na camiseta, não tinha nem porquê, eu acho, mandar de volta pra eles. Exato, acho que eles nem pedem de volta, é assim mesmo, imediato. Mas o atendimento foi excepcional, assim, né, sério. Não é à toa, eu sempre digo pro pessoal, cara, parece que eu tô sendo com a mesma camiseta. Mas não é a mesma camiseta, entendeu? É porque a minha camiseta... O guarda-roupa é igual. É tudo igual, meu. Tipo Simpsons, assim. É várias Insider, tudo preto, assim, tudo igualzinho. Mas eu tenho uma dúvida, uma curiosidade, na real, em relação até ao onboarding. Acho que conectado com o onboarding que tu tava falando. Como é que funciona hoje pra tu plugar no sistema dos clientes, assim, né? Pra ter pra que a IA tenha essa autonomia toda. É muito sob medida ou vocês já tem muita IA embarcada no processo também para, implementar as integrações, etc. Qual que eu pergunto de leigo mesmo, de saber como é que é o processo de mapear, né, esse cliente, porque se cada caso é um caso, né, entrou um novo cliente contratou a Cláudia lá e aí eu preciso, beleza, eu já tenho todo o aparato dele, todo o ecossistema ali da própria Cláudia. Mas agora para ela ter autonomia perante os meus sistemas e conseguir operar alguns casos de uso ali, como é que é o caminho, sabe? Perfeito. Cara, aqui a gente consegue ajudar de várias maneiras, né? Primeiro que quando a pessoa pluga a Cláudia no atendimento dela, a gente consegue gerar vários insights. Quais são os principais tipos de contato, em especial, quais são os principais tipos de contato que a gente não está conseguindo reter, ou que a gente está tendo uma qualidade ruim, e geralmente é isso que a gente otimiza, e muitas vezes, quando a gente fala em retenção, qualidade aqui cair em automação. Cara, isso aqui para arredondar, ou assim, cliente, ou eu derivo para o humano, não tá sendo bom do jeito que tá, ou tu me dá acesso aqui para eu automatizar no sistema, porque desse meia boca aqui não adianta eu tentar resolver, não tô conseguindo. Então a gente consegue dar insight para ele de quais são os principais types que tem que ser automatizados. E aqui a gente precisa de uma ajuda do cliente. Aqui a gente não consegue fazer nada, porque do outro lado, cara, qual que é o sistema dele, o que ele usa, o próprio processo. Vou pegar o próprio exemplo da Insider, tá? Que é um cliente que eu tive muito próximo lá no começo. Eles tinham, cara, 3 sistemas para tracking code, que tinha que bater por particularidade do negócio deles mesmo. Tem esse aqui, o principal é esse. Mas se tal coisa, então tem que olhar nesse. E aí depois cruza com esse outro. E aí essa parte aqui realmente é uma parte mais trabalhosa, que a gente depende muito do cliente. E a gente pode ajudar ele. Quase um projeto mesmo de implantação. Tipo um projeto. A gente tem pessoas que, em geral, a gente não cobra dos clientes, mas elas ficam satélites ali entrando e ajudando de vez em quando. Porque, de novo, nosso perfil é um cliente de CX, ele é uma pessoa que ele não manja de tecnologia, e desde o onboard a gente faz tudo para ele, embora se o cliente é um cliente que a gente chama de tech savvy, né? O cara que é mais manjador ali de tech, ele pode fazer tudo autônomo. Tem vários que são assim, a gente adora esse tipo de cliente. E aí, quando a pessoa começa a ir atrás, a gente consegue ajudar nisso. Se essa ajuda, às vezes a gente olha, tem certos projetos que a gente olha, cara, para automatizar isso aqui, para atingir uma taxa de retenção alta, vai ter que ter esforço grande de automação. E aí a gente tem umas políticas aqui de que a gente
não pode, tem tempo X que esse time consegue gratuitamente dar esse apoio pro serviço, mas a gente oferece também o que a gente chama de um pacote de professional services, onde aí é um modelo mais consultoria mesmo, que a gente, cara, vai ter a pessoa aqui X horas por semana pra fazer o que tu quiser e tal. E aí quando a gente descobre ali os endpoints que precisa, as automações, cara, até automação com Google Sheets, por exemplo, é uma que é bem usada. Então, às vezes, cara, é operação mesmo, eu não tenho API pra isso, mas olha só, o meu time aqui consegue fazer um dump no Google Sheets online aqui, ó, e a gente consulta naquele Google Sheets. Então, a gente tem um conector nativo pra Google Sheets, que é muito fácil de colocar, e a gente tem templates de integração com, cara, quero integrar com Zendesk, com Shopify, a gente já consegue ter templates pra esses mais usados. Mas se é muito customizado, é um negócio específico do cliente, aí tem que ser construído específico mesmo. Mas a nossa plataforma para fazer a integração, ela é bem intuitiva, é tipo um N8N, assim, bem fácil de usar. Legal. Show. Cara, e, por exemplo... e um ponto, desculpa, Vai lá, Rafa, só para conectar, é importante. A gente tem isso é muito novo, tá? Faz, acho que um mês, mais ou menos, que a gente lançou, a gente tá rolloutando nos clientes, acho que metade dos clientes a gente já rolloutou, mas esse mês, agora em junho, vai rolloutar para todo mundo. Que é a nossa IA de fazer automação. Então eu consigo chegar para ela, estilo ChatGPT mesmo, ó, cara, eu quero integrar com o meu sistema de tracking e tal, boa, vou fazer, qual que é o processo? Qual que é o sistema? Shopify? Pô, Shopify, se for Shopify, eu já sei fazer. Só preciso da tua API, me dá a API. A pessoa dá, ele destrincha tudo e a pessoa não precisa fazer o drag and drop do N8N. Um vibe coding dentro da cloud. É um vibe code dentro da cloud que no final escreve no nosso próprio N8N, entre aspas. Legal. Sim, legal. Cara, e, por exemplo, digamos que eu use o Service Cloud ali da Salesforce, tá? O porquê, qual a diferença? Tipo, o que... Até eu acho que isso é uma pergunta. Primeiro começa em ti e finaliza a gente assim. Porque eu entro naquela coisa, uso o Agentforce dentro do meu sistema, eu uso o Einstein Bot, ou então eu uso a Cláudia, né? Como escolher isso, como optar isso, por que não usar o Agentforce? O que me faria escolher a Cláudia e não o Agentforce, por exemplo? Cara, eu não sei se é uma pergunta até que dá pra gente fazer entre nós aqui, até pra entender. Porque eu também, é uma pergunta que eu pensei até em fazer pro Fabrício, que era se ela é complementar ou ela concorre com essas ferramentas, estilo Zendesk, etc, sabe? Vocês podem só me dar contexto, eu conheço muito pouco de Salesforce. Da sopa de letrinhas aqui. Não, o Service Cloud, ele é uma ferramenta de chamados, atendimento, sabe? Tipo, mais olhando a parte de pós-venda. Então eu tenho a criação, eles chamam de casos. É ele que gera a entidade de caso no Salesforce. Dos casos, exatamente. E daí tem toda a parte de SLAs, a esteira ali, o fluxo de atendimento, a base de conhecimento, etc. Tudo isso, ele fica de responsabilidade da Service Cloud. Perfeito. Mas daí, por exemplo, até no caso dos clientes ali, Insider e outros, eles têm a ferramenta de atendimento que é plugada, ou de gestão de tickets, vamos dizer assim, mais raiz, mais roots. Gestão de tickets conectada na IA, na Cláudia, ou eles substituem essa ferramenta pela Cláudia? Boa. A gente tem hoje... Eu não tenho esse número de parte pronto aqui, tá? Mas eu diria que os nossos clientes hoje, uns 40%, vou chutar aqui, tá? Não é a informação mais assertiva. 40% são clientes que usam a Cláudia com o Cloud Chat, que é o nosso helpdesk. Que nesse caso seria o concorrente do Service Cloud. E o restante, 60%, são clientes que usam o próprio helpdesk deles. Essa curva tá mudando, tá? Dos clientes novos que entram hoje, mais da metade, maioria, bem mais da metade, inclusive, já chegam com o Cloud Chat. Então eles abandonam o sistema antigo pelo motivo que a gente é focado em CX. Então eu super enxergo a vantagem de ter um fornecedor só. Então, por exemplo, se eu tá usando Salesforce, cara, eu não quero sair disso e tal, realmente é uma dor. Mas é uma dor que muitos clientes nossos compram. E aí, claro que acho que um ponto aqui sobre Salesforce. A gente não tem, pelo perfil do nosso cliente hoje, nosso perfil é mais, a gente chama de SMB e a pontinha do Enterprise. Então a gente não tem, sei lá, um banco Itaú. E aí, por exemplo, a própria Shopee, que é um cliente gigantesco, a gente atende uma unidade de negócio deles que é a de motorista. Então, qualquer motorista que abre um chamado,
de WhatsApp para Shopee cai na nossa IA. Mas não é o consumidor final, senão realmente seria um projeto bem maior, né? E aí a particularidade, inclusive a Shopee usa no internacional, se eu não me engano, a Shopee Internacional usa Salesforce. Então um cliente que é muito, muito enterprise, eu sei que tem clientes menores que usam, mas eu acho que por ser mais comum um cliente maior, não é o nosso perfil, então não é tão comum ter no nosso funil. Por isso que Salesforce, embora de vez em quando apareça um ou outro, a gente ainda não implementou. Eu acho que é só questão de tempo, tá? Em algum momento a gente vai querer fazer a integração com ele nativa para nossa IA atender. A gente já chegou a conversar sobre A gente já conversou várias vezes sobre isso, né? Cada 6 meses aparece um novo cliente. E é só questão de tempo, assim. Em algum momento eu acho que provavelmente a gente vai fazer. Mas a nossa IA, sim. Então, quando a gente conecta, né? Esses clientes, esses players, eles estão montando a IA deles. Só que a gente, por ser focado em CX, é aqui que mora a nossa fortaleza. Então, cara, o Salesforce, ele vai ser generalista. Um Zendesk, ele vai ser generalista. HubSpot, por exemplo, CRM, tem muito... Ele vai fazer o melhor da média. Né? Ele vai ficar o melhor da média. O HubSpot é muito focado em vendas. E mesmo para vendas, a nossa IA é melhor que a do HubSpot hoje. A gente já tem teste AB, cara, a gente converte mais e tal que eles. Então, a nossa, sim, ela é generalista, dá para fazer alguns projetos de vendas, mas o nosso caso de uso ele é muito focado em funcionalidades e conhecimento nosso também, muita expertise que a gente traz para o cliente, no sentido de, ei, não fecha o teu ticket em 5 minutos, pelo amor de Deus. Sim, sim. Tu vai, inclusive, a gente fala pro cliente, tu vai pagar mais caro se for assim, porque se o cara abrir de novo é um outro ticket, eu tô te cobrando por ticket. Sim. Aumenta esse tempo, a gente tem uma funcionalidade aqui de follow-up question, que a gente pergunta, né, e aí, posso encerrar teu atendimento? Pergunta antes de fechar e dá mais um tempo e tal, né? Então, não sei se respondi a tua pergunta aqui sobre integração. Não, perfeito. É isso. E eu acho que daí até... Porque eu tava também um pouco na dúvida, né? Então, foi bom trazer esse ponto. E daí até eu lembrei, fazendo uma outra analogia com outro parceiro nosso que a gente tem também. Porque assim, cara, o Salesforce a gente fala direto, né? Que às vezes tem a vantagem de estar dentro do ecossistema, mas tem muitos cenários onde o cara vai modularizando ali, né? Vai plugando e tal. E também a gente tem um parceiro que é, por exemplo, de telecom. E, cara, parceiro nosso, a gente já atua até hoje com eles lá em projetos e tudo mais. Eles têm muito cliente que tem Salesforce. Então, eles atendem, sei lá, Serasa, outras empresas assim. E a gente acabou ajudando eles em vários projetos quando envolve Salesforce. E eles têm um produto de telefonia dele. Então, pô, todo o time de atendimento ou call center de prospecção, aqueles de inside sales e tal... Eles têm todo um algoritmo, todo um sistema mesmo, já um ecossistema que eles criaram, que é o Omnichannel já. E, inclusive, ele, em alguns aspectos, em alguns cenários, ele concorre com o Salesforce. Porque o Salesforce também tem o produto de Omnichannel dele. Sim. Mas, mesmo com isso, sempre que eu falo muito dos casos de uso, tem cada cenário, quando a gente começa a falar nesse ambiente mais corporativo, com empresas mais estruturadas, maiores... é difícil ter um caso muito simples, né? Começa a gerar complexidade de, cara, eu preciso desse parceiro, eu uso essa ferramenta por esse motivo, e aí tu tem que ter essa conectividade. Então é super importante até esse ponto. Vai ter casos ali do cliente da Cláudia que ele já vai usar o chat, tudo embarcado, e tem casos que, cara, uma empresa já mais estruturada, que tem um Salesforce, que não vai trocar o CRM, não é tão simples assim, que é preciso ter essa conectividade. Exatamente. E ainda assim gerar muita sinergia, gerar resultado, né? E tem casos também, a gente até tem um cliente agora, é a Caju, vocês conhecem? Sim, a dos benefícios, né? Isso, exato. Eles estão abordando agora mesmo a nossa plataforma. Lançam, acho que semana que vem. E aí, no caso deles, é Salesforce também. E aí, o que a gente fez? Eles estão usando o Cloud Chat como canal principal de atendimento. E quando escala para N2, a gente abre um caso no Salesforce. Então, a partir dali, continua, porque eles, enfim, já usavam esse sistema e tal. Show, legal. Cara, e eu queria saber o seguinte, cara, uma empresa enterprise, por exemplo, sei lá, vamos botar pelo menos umas 500 pessoas trabalhando ali. Vocês atenderiam e qual é, por exemplo, uma expectativa de implementação? Quanto tempo eu conseguiria já estar usando o sistema de vocês? Boa. Varia bastante, tá? A gente já teve casos aqui, recorde, que foi tipo, lançado em uma semana, mas é outlier. Diria que a média hoje está em uns 30 dias para lançar com uma qualidade boa. E a principal trava de lançamento é a qualidade. Então, geralmente, em uma semana a gente já vai ter uma primeira versão, larga na mão do cliente para ele testar,
E aí o cliente, putz, cara, acho que ainda tá faltando tal coisa e tal, ainda quero melhorar mais, não tô confortável ainda de subir. A gente tem várias ferramentas, estratégias pra gente poder lançar sem dor. Então, por exemplo, eu posso, cara, entendi que não tá tão confortável, mas não quer testar com um A/B teste, por exemplo, a gente consegue botar aqui só 5% do tráfego vai cair para cloud e o restante tudo vai cair para o humano, e a gente consegue ir acompanhando sem esperar de dar um tirão lá no final de 100%. Né? Mas eu diria que hoje deve estar numa média ali de uns 30 dias para se for olhar no overall dos projetos. Sabe? Aham. Do que eu entendi, vocês acabam prestando quase que uma consultoria ali para melhorar esse atendimento ali do cliente, né? Tipo, qual é o nível de cuidado? Porque eu acho que hoje a insatisfação que a gente falou antes ali acaba sendo muito no time de passar pro humano, né? Eu acho que nesse time ali, de tudo da média que vocês analisaram ali, tipo, como a IA faz pra IA entender esse time sem prejudicar o NPS lá no final, sabe? Sim. São várias estratégias, assim. Daria pra... Só aqui, cara, eu poderia listar umas 10, assim. Aham. Tem desde as mais básicas até as mais estratégicas do próprio negócio do cliente. Uma básica, que daí é genérica nossa, é tipo frustração. A gente tem uma funcionalidade que é um detector de frustração e a gente consegue inclusive colocar um nível de frustração. Cara, e é um score ali de 1 a 10. Uhum. Se a pessoa tiver no nível 7, 8, 9 para cima, escala, não interessa o que esteja acontecendo, escala para o humano. Então a gente tem esse tipo de barreira, a gente chama de guardrail, né? Um cinto de segurança ali para transferir. Mas eu acho que os mais eficientes, eu posso citar vários nossos genéricos aqui, mas os mais eficientes são aqueles de negócio do cliente mesmo. Então cada negócio vai ter uma particularidade que é sensível. Cara, que reembolso, eu sei que é um negócio que isso aqui, cara, manda para mim direto, vai cair numa fila. Inclusive, quando a gente escala para N2, a gente consegue derivar para times de atendimento específico. Então, com isso, a gente consegue até tratar em caixas de urgência diferente. Então, sei lá, um exemplo, acho que mais concreto, fraude. Cara, se o tópico é fraude, tem um exemplo de um cliente nosso, é um case bem bacana, que é a Boca Rosa. Eu até trouxe aqui os dados. Eles... Boca Rosa, não sei se vocês conhecem. Sim. Sim. É engraçado que eu pergunto para pessoas, geralmente o homem não conhece, e 100% das mulheres conhecem a Boca Rosa. É um e-commerce gigantesco. Porque ela é muito famosa em case de marketing, né? Sim. Daí eu tô por dentro. Cara, a Boca Rosa, eles tinham um NPS, né, que inicialmente era de 32, muito baixo, e quando aplicaram a Cláudia foi para 78, num range de 6 meses de diferença, 32 para 68. O reclame aqui deles, a nota era 3.3, é a carinha vermelha triste lá. Cara, para um e-commerce, qualquer produto hoje quase, é muito comum a gente pesquisar antes, se não conhece aquele produto, no Reclame Aqui, eu já deixei de fazer compras, imagino que vocês também, por olhar, cara, não vou comprar essa empresa aqui, sei lá, não vou me meter nessa, já tô vendo ali. E ela, 3.3, eles saíram pro RA 1000, que é o selinho lá selinho, do Reclame Aqui. É a partir de qual nota que ganha esse selinho? Não sei te dizer especificamente. Então eles conseguiram isso tudo com a Cláudia. Eles eram um cliente que o tempo médio de atendimento era 25 horas e caiu para 3.3 horas. O tempo médio entre o cliente abrir e fechar o ticket, né? E a gente atingiu uma retenção bem alta lá, 80%. 80% foi a retenção que a gente conseguiu em Boca Rosa. E eu lembrei desse caso especificamente de Boca Rosa, porque quando eles chegaram, tinha rolado um super blaster master anúncio lá da Boca Rosa, e inclusive até eu não lembro qual plataforma que eles usavam, se era VTEX e tal, eu lembro que não era Shopify, e derrubou a plataforma. Assim. Cara, é bizarro o poder de marketing dela. E aí ela fez essa live, derrubou e tal. E mais ou menos, nessa época já tinha a Cláudia dando backup ali, tipo, porque geralmente a gente pega a onda atrasada, né? Então, o primeiro impacto é no e-commerce. Nesse caso foi a VTEX. As pessoas compram. Uma semana depois, dias depois, começa a vir os tickets. Sim. Atrasou, não sei o que e tal. E, cara, teve um caso lá que eles receberam um ataque direcionado de fraude, que fizeram o quê? Copiaram o site inteiro, todo HTML, lindamente,
e botaram tipo, um Boca Rosa A com 2A, tipo Aham. isso. Uhum. E aí, cara, infelizmente, imagina, as pessoas foram lá, é um negócio que às vezes até a gente poderia passar aqui Claro. despercebido. As pessoas foram lá, viram o anúncio, compraram Sim. e fizeram. E aí descobriram isso. E aí eles criaram uma trigger na Cláudia de, cara, toda vez que alguém chegar aqui falando da URL do site, ou mandando uma print, a gente conseguia ver alguns detalhes ali que era o site de fake, né? Escala imediatamente para N2 e já avisa, ó, fomos, não lembro qual o termo lá, vítimas de um ataque direcionado aos nossos usuários e tal, porque eles mandaram para os usuários proativo, pro WhatsApp, não lembro lá como é que foi. E aí era um issue type que tava muito, o tipo de contato tava muito comum ali no atendimento deles. E aí esse é um estratégico de derivar para N2, e ele já mandava, ó, pessoal, aconteceu isso, é fraude, e a gente vai ajudar vocês. E, cara, eu não lembro exatamente, mas foi bem legal, assim, eles davam um descontão pra pessoa comprar absurdo, assim. Em alguns casos, acho que reembolsavam, acho que eles deram um atendimento bem legal pro negócio que, teoricamente, não era culpa deles, né? Sim. Mas era um negócio que, imagina que foram uns dias, assim, que era 30% dos tickets que chegava era esse o assunto. Aham. E já caía direto já pro humano, imediatamente. Não, cara, IA não vai resolver esse caso. E porque eles não tinham um processo ainda. Volto no ponto anterior. Uhum. Se tivesse um processo, daria pra deixar a IA resolver. Uhum. Mas era um negócio tão sensível que nem eles sabiam o que tava fazendo. Tinha coisa ali de gente comprando R$200, tinha pessoa que fez pedido de 5 mil. Uhum. Então, eles tinham que tratar caso a caso. Sim. Deve Cara, ter dado uma correria pro time de atendimento. Nossa, deve ter sido um pavor o negócio. Meu Deus. Mas, cara, a nível de curiosidade só, tem algum momento do que vocês observam lá? Porque, assim, o atendimento, teoricamente, uma IA ali é quase que instantâneo, né? Oi, e o negócio já está me respondendo e vai indo. Eventualmente, tu vê que nas programações já atrasa um pouco de resposta e tudo mais, que tu vê ali tu manda alguma coisa, daí parece até como se a IA estivesse digitando ali os 3 pontinhos e vai. Tem algum estudo, alguma coisa que seja, é mais eficiente botar como se estivesse digitando e depois respondendo? Algumas boas práticas, né? Isso, alguma coisa nesse sentido. Ou não, já... porque às vezes, cara, tu manda a pergunta e já vem 3 mensagens, Tudo, uma em cima da outra. sim, sim. Cara, esse é um ponto interessante, assim, até, e é muito contraintuitivo. Vamos lá, quando é um bot de árvore, a resposta é coisa tipo de milissegundos. Assim. Sim. Mandou, já vem um menu ali na tua cara, às vezes não dá nem tempo de responder. Quando a gente tá falando da tecnologia de LLM, a gente usa o ChatGPT, a gente sabe que demora um pouco mais, especialmente se for uma pergunta mais complexa. Uhum. Tem várias coisas que a gente pode fazer que ajudam o cliente a ficar menos inquieto ali, né? O próprio ChatGPT, a gente tem a impressão, às vezes o cliente fala, pô, mas a Cláudia tá demorando aqui uns 30 segundos para dar a resposta. O ChatGPT é instantâneo, não é que é instantâneo, é que ele faz streaming. Então ele começa a mandar os tokens aos poucos, isso dá uma sensação de... Tá me respondendo. De estar me respondendo, porque ele já tá ocupando, a pessoa já tá lendo a primeira frase. Tipo assim, tô analisando tal coisa, tô fazendo Sim, tal coisa. ele fica... E a própria resposta, né? Começa a vir, a pessoa tá lendo e tá sendo digitado ao vivo. Essa é uma limitação que a gente tem dos canais, né? Então eu não consigo fazer um streaming no e-mail. Então, o WhatsApp também. Então a gente tem algumas limitações que a gente precisa mandar a resposta pronta. Mas é muito comum os clientes, cara, eu queria que fosse mais rápido, eu não quero que seja 20, 30 segundos, eu quero que seja instantâneo. Sim. E a gente geralmente traz um estudo que a gente encontrou, que é um estudo, deixa eu até achar ele aqui, acho que é de 2026, tá? Bem, a gente viu já um do ano passado, mas surgiu um novo, que é feito pela Ada, mais uma outra empresa, Newton X, que pegou 2.000 consumidores, 2.500 ao todo entrevistados, e eles viram que, acho que a primeira coisa, né, 60% preferem um atendimento 24/7 de uma IA instantâneo do que ter que esperar um humano. Então, o primeiro ponto é aqui, se a resposta, o insight aqui se for assertiva a resposta da IA, as pessoas preferem IA. Sim. O que não dá pra ser um chatbot e tal. Porque pro humano, cara, eu vou demorar 1 hora, 2. Imagina, se amanhã conseguir responder aqui, né? E tem um outro estudo também que a gente traz, que é logo quando a gente começou a ter algumas reclamações de clientes sobre isso de performance,
A gente viu, cara, o que a gente pode fazer aqui? O LLM, eu tô usando o estado da arte, tô usando lá o GPT sempre na versão atual dele, o atual agora 5.4 que a gente usa. E ele é o melhor que tem. Tem modelos mais rápidos? Tem, mas eles também perdem qualidade. E aí vira essa decisão, e a gente começou a fazer teste AB, a gente conseguia, de fato, reduzir a velocidade de tempo de resposta, mas ao custo de qualidade. E a gente fez um teste, a gente pegou a nossa média, a média era, vamos supor ali, 20 e poucos, 30 segundos, e a gente aumentou esse tempo. Porque se a hipótese do cliente é que vai melhorar, os clientes vão ficar mais felizes se eu reduzir esses 20 segundos para 10, se aumentar de 20 para 40, será que piora? Vamos fazer a contramétrica, porque melhorar é muito difícil. Eu não sou OpenAI para lançar um modelo super rápido e com uma qualidade boa. Mas demorar, eu consigo botar um sleep aqui no meu código, rapidinho. Pra demorar é fácil. Pra demorar é fácil. E, cara, a gente viu que melhorou o C7. A gente fez A/B e melhorou. E a hipótese que a gente ficou foi, cara, talvez passe a perspectiva mais ainda de ser um humano e de a resposta que tá vindo ser assertiva e não uma resposta qualquer, que inclusive quando a gente fala de métricas de atendimento, tempo de primeira resposta, qual que é a primeira resposta? Tudo bem, bom dia, vou verificar seu caso. Não é uma assertiva. Cara, se eu tô abrindo o ticket, eu não quero o teu bom dia. Sim, claro. Eu já tô tendo um mau dia. Me ajuda com o problema, entendeu? Não, fora que às vezes daí quando entra, tu manda toda a primeira mensagem ali escrevendo toda a situação. Aí ele entra, bom dia, qual o problema que você tá tendo? Nossa, frustrante. Escreva aí seu problema. Porra, já mandei de cara. Exatamente. Ou vou verificar. Não, tudo bem, seja educado, né? Dá o bom dia, mas já verifiquei o status do teu... Inclusive, uma prática muito comum é a gente tentar ser mais proativo no atendimento. Então, quando o cliente abre o ticket, a gente consegue injetar conhecimentos no contexto da IA para que ela saiba, o Rafa tá abrindo um ticket e ele, cara, comprou uma camiseta ontem. Ou sei lá, comprou uma camiseta mês passado. Então, a gente consegue já iterar a IA. Se chegou, bom dia, tô com um problema, provavelmente a resposta vai ser bom dia. Como posso te ajudar? Olha só, notei que tu tem o pedido 1, 2, 3, 4 de uma camiseta, é sobre isso que quer falar? Sim, ela já vem com o possível problema pra ti ali. Show. Eu te perguntei isso porque, cara, eu até comentei já contigo eu trabalho com venda, né? Então, eu venho notando, porque se criou há um tempo... Foi se criando nesse longo prazo anterior ali, a ideia é que tu tem que responder rápido pro cliente. Não, porque tu tem que responder rápido, e começar a se replicar ou responder rápido. Entrou o lead, quanto mais rápido tu atender melhor e tal, não sei o que lá. E, cara, eu venho notando o nível de taxa de resposta dos leads que entram pra mim. Quando eu demoro, é maior. Quando eu demoro pra entrar em contato com o lead, é maior do que quando eu entro em contato imediatamente. Tipo, se tu entrar agora pra mim solicitando informação de um imóvel, no caso, e eu já sair te respondendo, a taxa de resposta é muito mais baixa do que às vezes 24 horas depois. Sabe? Tipo, no outro dia eu falo contigo, né? E aí tu começa a conversar comigo e desenvolve, e vai. Agora, na hora, tanto que hoje eu não dou resposta na hora pra nenhum lead. O cara entrou ali agora, vai esperar. Vai esperar um tempinho, algumas horas pelo menos, pra eu entrar em contato. Ser assertivo, claro que tempo de resposta, se responder em uma semana é ruim. Claro, mas o mais importante no geral é a qualidade. Sim. É a resolutividade da tua resposta. Sim. Responder em 5 minutos com um bom dia. Da pessoa, então, eu quero tal coisa, um imóvel, não sei o quê. E essa vem em 24 horas. Sim. Fechou então, Fabrício. Eu acho que faltou alguma coisa nesse podcast ou não? Não, achei muito legal o papo. Queria só dizer para quem tá ouvindo aí, eu não sei quando que vai ao ar, mas com certeza, quando vocês estiverem assistindo, vai já ter lançado, porque a gente tá lançando amanhã, imagino que até amanhã não vai, né? A nossa Cláudia Agêntica. Então, muito do que eu falei aqui que é possível ser feito com automações, a gente gerou uma versão nova agora, que qualquer engenheiro que está pensando em construir sozinho alguma coisa, e agora eu vou falar a linguagem dos engenheiros aqui, usando LangGraph e tal, cara, é muito fácil, eu consigo criar aqui agentes especializados, então eu consigo ter um agente especialista em vendas, um agente especialista em reembolso, eu vou fazer isso com linguagem natural, a gente consegue fazer isso na nossa plataforma, tudo com drag and drop agora. Então, a gente já tinha uma ferramenta muito poderosa, mas a gente está lançando uma versão 2 agora.
A versão antiga a gente batizou de fluxos controlados, que de fato a gente conseguia fazer, tinha muito poder, mas era mais restritivo. E agora a gente consegue dar um fluxo conversacional, exatamente uma experiência que a gente teria ali inclusive mais fácil, tá? Do que a funcionalidade que o ChatGPT lançou lá para criar multi-agente. A gente fez muito pensando no usuário leigo que vai criar com prompt, a gente vai fazer a integração para ele. Isso tudo tá autosserviço. Eu fiz um bench com empresas de fora, com o mercado, concorrentes, e ninguém tem uma ferramenta tão simples de usar quanto o multi-agente que a gente vai lançar agora. Fechou. Massa. E se tu que tá assistindo aí do outro lado também, a gente tem um presente pra ti. Talvez tu esteja vendo esse podcast aqui pensando, eu preciso talvez de um agente no meu atendimento, tá com alguma dificuldade aí no teu Salesforce, tem o Service, ou quer contratar também o Service Cloud ali do Salesforce para melhorar o teu atendimento também. O primeiro passo normalmente é um processo de assessment. O que é esse processo? É uma imersão. A SR vai entrar no teu negócio, vai entender o teu negócio, daqui a pouco vai chegar à conclusão que precisa plugar ali junto com a Cláudia, um Service Cloud ali para ti, e a gente vai te entregar um plano, um passo a passo de como desbloquear todo o potencial do Salesforce na tua empresa. Rafa, quanto custa isso? Pode custar 10, 20, 50 mil reais, dependendo da complexidade do projeto, mas para quem assiste o podcast aqui, escuta o podcast, a gente dá de presente esse processo de assessment. Como que funciona? Vai ter um QR Code rolando aqui na tela, ou então o primeiro link da descrição, a gente vai liberar um código que eu não sei se vocês votam ou não, mas pra mim tem que ser Cláudio. O código vai ser Cláudio, então. Entrou ali no site, vai solicitar ali o contato da SR na parte do código ali, preencheu com o código Cláudio, a gente já sabe, as 2 primeiras solicitações ganham de presente esse processo de assessment. Rafa, tô vendo meses depois aqui. Entra em contato com a gente também, bota a Cláudia lá atrasada, não tem problema. E aí o comercial da SR vai conversar ali, vai conversar com o Ariel e vai tentar achar um bem bolado aí pra fazer esse assessment pra ti. Fechado? Fabrício, redes sociais da Cláudia e do Fabrício aí que tu quiser divulgar, quais são pro pessoal encontrar vocês? Boa. Vou passar primeiro o meu LinkedIn aí, Fabrício Rissetto, com 2 S e 2 T. Lá vocês vão encontrar, eu faço posts da Cloud Humans, meus sócios também fazem bastante post. E acho que o material mais atualizado eu recomendo usar o nosso site mesmo, cloudhumans.com. Lá vai ter todas as informações sobre a Cloud Chat e até sobre nós, fundadores, cases de cliente. Show. Ariel, alguma última informação em as redes sociais? Boa. Não, acho que foi um episódio bem legal, gostei do papo aí. E se quiser seguir SR, é @srconsulting.io no nosso Instagram, o site é srconsult.io, no LinkedIn é SR Consulting referência Salesforce, e se quiser me seguir é @Ariel Dornelles ou Ariel Dornelles no LinkedIn. Show de bola. Lembra já de deixar teu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar com quem tu lembrou durante esse episódio que, lembrei de uma pessoa, já clica no botão de compartilhar e compartilha esse episódio com essa pessoa. Rafa, fiquei com alguma dúvida, tive uma ideia para vocês debaterem aí no podcast, manda nos comentários, a gente vai ter o maior prazer aí em usar a tua ideia, em responder os teus comentários aí também. Tá ouvindo no Deezer, Spotify, já favorita também o podcast aqui. E lembrando que SR Consult é a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e também a mais indicada pela própria Salesforce para desbloquear todo o potencial dessa ferramenta aí na tua empresa. Tá com problema no atendimento? Fala com a gente que a gente resolve. Fechado? Um abração e até o próximo episódio. Valeu.